Após 18 anos desde o último filme, Neo, Trinity e Morpheus estão de volta em um novo filme de Matrix. Nesse novo filme da franquia, Neo está de volta à Matrix e após alguns acontecimentos e sonhos que não parecem sonhos, ele percebe que tem alguma coisa muito errada na realidade em que ele está vivendo. Matrix Resurrections chegou nos cinemas e eu conto tudo sobre esse filme no vídeo de hoje. Bora repaginar? Fala, gente! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Júnior Ventura aqui. Sejam todos bem-vindos ao Repaginando. Antes de falar sobre Matrix Resurrections, que acabou de ser lançado nos cinemas, eu tenho que deixar claro aqui para todo mundo a minha felicidade, a minha satisfação, a minha alegria, sabe? Tudo que eu senti de bom quando eu assisti esse filme nos cinemas. Eu tenho certeza, cara, que se você assistiu os outros filmes da trilogia, você assistiu lá atrás, você assistiu ao longo desses 18 anos, eu tenho certeza que você vai sair dos cinemas em êxtase total, porque o filme é muito bom. Eu ainda tô processando tudo que foi esse filme pra mim, esse filme na minha vida. Eu tô aqui sem conseguir acreditar em tudo que eu vi. Lana, minha filha, que filme foi esse? Eu tava super ansioso por esse filme, já desde que foi anunciado. E eu tenho certeza, assim, que não só a minha expectativa, mas a de muita gente foi superada, sim, com o lançamento desse filme. Matrix Resurrections é o quarto filme da trilogia de Matrix e é dirigido por Lana Wachowski, que também dirigiu os 3 primeiros filmes da franquia. A diferença é que nos 3 primeiros filmes ela dirigiu e escreveu também os filmes junto com a irmã dela, a Lily Wachowski. Além de Matrix, Lana também é conhecida por dirigir A Viagem e também por escrever e adaptar o roteiro junto com a irmã Lily do filme V de Vingança, que por sinal é um filmaço. Além disso, Lana também dirigiu alguns episódios da série Sense8 junto com a irmã e também dirigiu outros filmes ao longo da carreira dela. Apesar da diretora não ter uma filmografia tão extensa assim, ela tem um respeito muito grande dentro da indústria dos cinemas, ela produz e produziu muito material, então assim, é uma diretora fantástica. Eu sinceramente gosto bastante tanto dos filmes e dos roteiros que ela escreve. E a ideia de escrever Matrix Resurrections surgiu após uma tragédia que tanto Lana quanto Lily passaram ao perder os pais num curto espaço de tempo e também perder um grande amigo. Então a diretora se viu num momento muito difícil, de muita dificuldade para lidar com todo esse luto, e ela ficou pensando o que é que ela poderia fazer para sair disso, para voltar a viver a vida numa boa, levar isso com mais tranquilidade. E a diretora chegou a pensar, e até dizer isso publicamente, que não tinha como trazer os pais de volta, obviamente, mas ela tinha uma coisa que ela podia trazer de volta, que era o Neo, a Trinity e o Morpheus. Então, a partir de tudo isso, de todo esse sofrimento, ela direcionou tudo isso para criar esse roteiro para esse novo filme. E esse direcionamento de uma dor, de um luto, de uma perda para a arte é muito comum nos artistas. E alguns deles produzem obras maravilhosas quando estão tentando sair desse momento de dor, desse momento de sofrimento, e foi o que aconteceu aqui no caso de Matrix Resurrections. Lana chegou a conversar com a irmã Lily para ver se ela iria topar escrever o filme, dirigir o filme, assim como elas fizeram lá no início dos anos 2000. Lana chegou a conversar com a irmã Lily para saber se ela topava escrever essa nova história, ajudar também a dirigir esse novo filme, mas Lily disse que estava focada em outros projetos, que no momento não tinha interesse em dar sequência à história, então ela disse que nesse momento ela iria ficar de fora, mas a irmã pudesse fazer aí, escrever a história de Neo, de Trinity, de Morpheus, essa história que a gente já conhece, e dar vida de novo a esses personagens. Então a partir daí Lana focou nesse projeto, nesse novo desafio, teve aí o apoio, o aval da Warner para que esse filme fosse feito, esse filme fosse produzido. Então ela passou aí por todo esse momento difícil, esse momento de luto pela perda dos pais e pela perda desse amigo, escreveu o filme e no final ela faz uma dedicatória para os pais, onde ela escreve lá no finalzinho dos créditos, dizendo: para papai e mamãe, o amor
é a gênese de tudo. É algo muito bonito assim, a gente chega a arrepiar mesmo, por toda a trajetória dela, da diretora, os desafios que ela passou ao longo de todos esses anos. E aí perdeu o pai e a mãe e ela soube focar isso, pegar todo esse momento de dor, de sofrimento e levar para a produção desse novo filme. E Matrix Resurrections é um novo filme que dá sequência à trilogia de Matrix, que foi lançada, como eu disse, lá no início dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, e que encantou com toda certeza toda uma geração. E nesse filme, Neo continua com a saga pela libertação das pessoas que estão aprisionadas mentalmente pelas máquinas. E os acontecimentos desse filme, desse quarto filme, se passam 20 anos após Matrix Revolution. E Neo vive agora uma vida aparentemente normal, com o nome de Thomas Anderson, que era o nome original dele, e nessa vida ele é um designer de games e trabalha para uma grande empresa de jogos. E, inclusive, ele foi responsável por criar a trilogia do jogo Matrix, que nessa vida que ele está é apenas um jogo. Neo é aconselhado sempre que possível pelo terapeuta dele para tomar pílulas azuis para que ele se mantenha longe dos pensamentos estranhos que ele vem tendo vez ou outra. E nessa vida ele também conhece a Tiffany, uma mulher que aparenta ser Trinity, mas que vive uma vida aí totalmente diferente, com a família, o esposo e os filhos. Mas quando o Neo encontra uma nova versão de Morpheus, que lhe oferece uma pílula vermelha para que ele seja libertado da Matrix, ele se junta a novos rebeldes para lutar contra uma ameaça ainda maior desde a infecção Smith que nós vimos lá nos 3 primeiros filmes de Matrix. Uma coisa que eu achei sensacional nesse filme é que o roteiro soube muito bem intercalar com acontecimentos tanto dos filmes anteriores quanto novos acontecimentos. O roteiro, que é escrito por Lana Wachowski e David Mitchell, sabe fazer isso muito bem, inclusive utilizando de trechos, de partes, de cenas dos filmes anteriores. Tudo para que fizesse com que o Neo estivesse se relembrando dos acontecimentos do passado, relembrando alguns personagens, relembrando algumas pessoas, alguns acontecimentos e pudesse sair daquela Matrix, daquela vida que ele estava vivendo, que ele estava observando que tinha alguma coisa errada, ele parecia estar numa eterna esteira, sempre andando no mesmo lugar, sempre fazendo a mesma coisa. Então o filme e o roteiro soube amarrar tudo isso muito bem, de uma forma muito primorosa. Outro ponto que eu achei super interessante no roteiro é que ele não fica com a cara de coisa repetida, ainda que ele traga acontecimentos do passado, ainda que ele tenha uma história muito semelhante. Não parece uma coisa assim, nossa, tá muito igual. Não, é uma nova saga, uma nova aventura, claro, dentro de todo aquele universo da Matrix e da realidade aqui fora, essa guerra entre os humanos e as máquinas. Claro que tudo isso dá na gente, traz na gente uma sensação de déjà vu, como inclusive aparece em alguns momentos no filme. Mas eu acho que tudo isso foi muito bem pensado, muito bem escrito, ficou tudo muito bem afinado e não causou essa sensação de nossa, isso é chato, eu já vi isso antes, ficou pedante, ficou exagerado, é só para fazer a gente ganhar dinheiro de novo, sabe? Eu acho que não ficou essa sensação, ficou algo muito bem afinado. Uma outra coisa que eu vi nesse filme que me deixou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo, e que eu não observei isso nos 3 primeiros filmes de Matrix, não que eu lembre, eu assisti recentemente os filmes, mas eu não consigo me lembrar se tem cenas, momentos como esse, é que eles abusaram bastante do bom humor, claro, para trazer na gente bons momentos de risada, de diversão, até para poder equilibrar um pouco a ação e o bom humor. E tudo isso ficou muito bem equilibrado. Além disso tudo, a gente está passando por um outro momento. Os filmes hoje de ação, eles sabem brincar muito bem e equilibrar muito bem situações de humor e situações de ação para prender o público e deixar também tudo um pouco mais leve, equilibrar esses momentos de violência com momentos de descontração. E nessas pitadas de bom humor que os roteiristas usam durante o filme, eu dou destaque para um momento em que os personagens estão pensando, em recriar um quarto jogo de Matrix e eles começam lá na mesa a brainstormar como seria esse jogo. E eles começam a se perguntar, nossa, mas o que será essa Matrix que a gente tanto pensou, que a gente produziu 3 jogos, que a gente tanto fala, o que de fato é Matrix? E aí os personagens
começam a falar várias teorias, e o engraçado é que essas teorias que os personagens falam são as mesmas teorias que a gente utiliza aqui na nossa vida real sobre o que de fato é Matrix. Se Matrix fala sobre pessoas transgêneros, sobre capitalismo, sobre a vida após a morte, tudo isso, essas teorias, os roteiristas pegaram e resolveram brincar um pouco e falar assim, olha, vamos jogar aqui uma pitada para vocês continuarem teorizando sobre o que de fato é Matrix. Eu acho que tudo isso ficou muito divertido, pelo menos para mim, eu dei uma boa risada lá durante a sessão, achei que ficou muito bacana e foi uma escolha muito inteligente. Outro ponto que eu achei muito interessante foi que o filme conseguiu trazer alguns personagens importantes, alguns personagens-chave, para fazer essa ligação com o passado de Matrix com esse novo momento. Então reaparecem aí alguns personagens do passado, alguns com outras aparências, a exemplo do próprio Morpheus, e alguns muito conhecidos, a exemplo da própria Trinity e do próprio Neo, apesar de estarem mais velhos. Claro que também nesse meio tempo aparecem novos personagens para dar vida, dar um novo frescor a toda essa história. E aí eu destaco as interpretações de Keanu Reeves, que, meu Deus do céu, que interpretação mais uma vez incrível, magnífica. Também destaque para Carrie-Anne Moss, que faz o papel da Trinity, né, e dá vida a essa personagem. E para o Yahya Abdul-Mateen II, que deu uma nova vida e ficou assim fantástica a atuação desse novo Morpheus, dessa nova versão do Morpheus. Eu acho que foi algo muito, pelo menos eu estava com muita dúvida se iria me cativar, se iria me ganhar essa nova interpretação, essa nova versão do Morpheus, mas no final eu saí de lá satisfeitíssimo. Claro que outras atuações também merecem destaque, como a de Jonathan Groff, que faz o papel de chefe do Neo, né, nessa empresa de jogos. Também as atuações de Jessica Henwick, que faz o papel de Bugs, uma nova personagem aí super importante nesse filme. E claro, a interpretação de Neil Patrick Harris, que dá vida ao terapeuta do Neo e que, sem sombra de dúvidas, foi uma atuação muito marcante, é um papel muito importante ao longo do filme e que o Neo soube muito bem aproveitar tudo isso para garantir que a gente saísse dos cinemas satisfeito com essa atuação. Claro que nós temos também outras atuações, outros personagens, outros atores, mas eu não vou dizer aqui para vocês porque eu posso acabar dando algum spoiler e fica chato, né? Então vai ao cinema, assiste e aí depois a gente conversa mais sobre essas atuações aí. Outro ponto que eu estou sempre observando nos filmes é a fotografia. E eu não poderia deixar de comentar aqui sobre a fotografia de Matrix Resurrections, que é simplesmente incrível. Todo o trabalho de fotografia foi muito bem feito, toda a coloração, os planos, as sequências, e tudo isso fez com que a gente se sentisse cada vez mais dentro do filme. Era algo que de fato prendia a gente. E além de tudo isso, a semiótica utilizada no filme é fantástica. Um ponto que eu vou destacar aqui para vocês, e isso não é um spoiler, até porque tem no roteiro também, é quando Neo está conversando com o terapeuta e o terapeuta tem a armação do óculos azul e o terapeuta sempre tenta dizer, olha, não fuja da realidade, fique aqui, você está pensando coisas que não são reais, que são sonhos, então permaneça aqui, fique por aqui. Então se a gente parar para comparar a armação azul com a pílula azul que faz com que as pessoas fiquem presas, continuem presas na Matrix, eu acho que foi uma escolha muito inteligente. É um detalhe que não está às claras, mas que você fica para pensar e aí criar algumas teorias. Outro momento também é quando Neo, Morpheus e a Bugs, eles tentam sair da Matrix, então eles entram numa grande corrida através dos portais para poder sair da Matrix e voltar à realidade. E nesse momento, o Morpheus está utilizando uma camisa vermelha, e um vermelho muito parecido com o da pílula. Então fica aí pra gente pensar, nossa, será que aí foi para mexer um pouco com a nossa mente, para fazer a nossa mente trabalhar? Eu acho que foi uma escolha muito inteligente e até divertida, dá pra gente sair teorizando um pouquinho sobre isso. E eu falei, né, que eles agora passam por portais. E uma coisa que eu achei muito inteligente é que agora, para voltar para a realidade, os personagens não precisam mais encontrar telefones ou cabines telefônicas para poder atender e sair da Matrix. Até porque não faria o menor sentido. Hoje em dia, com celular, com smartphone, era só você ter um celular no seu bolso
atendeu e sai da Matrix. Agora, para que os personagens possam sair da Matrix, eles precisam encontrar portas muito semelhantes àquela que nós vimos no terceiro filme. Então eles hackeiam essas portas, esses portais, e aí sim eles conseguem sair da Matrix e voltar para a realidade. E nesse mesmo sentido, os efeitos visuais continuam cada vez maravilhosos, né? A gente já viu lá atrás Matrix surpreender muita gente com a qualidade e com a quantidade também de efeitos visuais nos 3 primeiros filmes. Inclusive, os filmes ganharam e foram indicados diversas vezes a categorias, inclusive do Oscar, em efeitos especiais. E dessa vez, o filme também foi muito bem produzido nesse sentido. Claro que com a evolução da tecnologia e dos softwares de produção audiovisual, as produções, né, os efeitos especiais ficaram ainda melhores e bem mais produzidos. Então assim, tem muito efeito especial, tem muita coisa que a gente já está acostumado em Matrix, e eu acho que tudo isso ficou muito bem feito, então é um ponto super positivo também. E se a gente parar para pegar essa parte plástica, essa parte de estética do filme, Matrix continua acertando na caracterização dos personagens. Se a gente parar para analisar os 3 primeiros filmes, os personagens têm roupas bem futurísticas quando eles estão na Matrix, e quando eles estão na realidade, no momento de guerra, eles estão usando roupas bem rasgadas, bem maltrapilhas, mostrando aquele sofrimento que eles estão passando, que os humanos estão passando. Mas dentro da Matrix, eles têm uma vida muito mais futurística, muito mais à frente, muito mais tecnológica, com cabelos estilosos. E isso também está presente nesse novo filme de Matrix, claro, com novas roupas, novas roupagens, também um pouco de modernidade, não ficou algo tão futurístico assim, é algo um pouco mais próximo do nosso dia a dia, da nossa realidade, não ficou algo tão lá pra frente, mas é algo que ficou bonito de se ver, algo que ficou muito interessante, e eu acho que, seguindo essa parte plástica, essa parte estética, o filme também acertou na caracterização dos personagens. E eu acho que se a gente juntar tudo isso, direção, roteiro, fotografia, caracterização dos personagens, efeitos visuais, tudo isso vai estar brigando pau a pau com uma coisa muito importante, que pelo menos assim pra mim eu já estava sentindo isso desde quando foi anunciado esse filme, que é a nostalgia. Isso porque rever os personagens, rever Trinity, rever Neo, rever Morpheus em uma nova aventura é algo muito nostálgico e algo que assim traz pelo menos pra mim um quentinho no coração, porque me lembra de quando eu assisti esse filme lá atrás, né, em outro tempo, em uma outra época, com outra idade. Então assim, é algo que eu fiquei muito feliz e algo que brigou bastante com todos esses outros quesitos. Claro que esses outros pontos foram muito bem feitos, muito bem produzidos, não foram deixados de lado, porque claro, às vezes acontece, é criado uma sequência do filme e aí eles pensam só na nostalgia e deixam todos os outros pontos de lado, e eu acho que isso não é legal, mas não foi o que aconteceu em Matrix. Então fica aí uma briga bem acirrada entre todos esses pontos técnicos e essa nostalgia que com toda certeza vai fascinar muita gente, vai deixar muita gente feliz quando sair dos cinemas. Mas vamos para as minhas impressões desse filme. O que foi que eu achei de Matrix 4, de Matrix Resurrections? Eu vejo que o filme por si só já é digno de todos os elogios por todos esses pontos que eu falei, todas essas características técnicas que eu mencionei aqui nesse vídeo. E apenas por aspectos como esses, o filme já é digno de ser considerado um dos melhores filmes deste ano, 2021. Mas eu vejo que o plano ambicioso de Lana, a diretora e roteirista desse filme, em trazer Neo, Morpheus, Trinity e outros personagens para Matrix, vai deixar muita gente satisfeita. E não só pela nostalgia, mas também porque sim, é uma história muito bem contada, muito bem afinada, tem começo, meio e fim, sabe ligar com os outros filmes da história, da trilogia de Matrix, então é algo que não fica perdido, não fica com cara de mais do mesmo, né? Então acho que isso foi muito bem acertado, foi muito positivo, e eu acho que isso, pelo menos pra mim, me deixou super satisfeito. E esse é um filme que, se você não assistiu os 3 primeiros, sim, você vai perder muitas referências, porque o filme é cheio delas. Mas se você assistir o filme por si só, você não vai ser assim tão perdido. Você vai entender
o que está acontecendo, o contexto da coisa, mas você vai sair satisfeito também. Claro que o ideal é que você tenha assistido os 3 primeiros filmes da franquia. E outra coisa que eu achei super interessante é que sim, o final deixa margem, fica em aberto para novos possíveis filmes, né? Então assim, nossa, será que nós teremos aí um Matrix 5? Não sei. Será que é o início de uma nova jornada, de uma nova era? Não sei. Até o momento são algumas especulações. A diretora disse, né, que não é o início de uma nova trilogia, mas fique aberto. Então a gente só pode esperar, torcer, quem sabe, né? Se a gente vai ter algo novo, algo nesse sentido nos próximos anos. E vocês sabem que eu não sou fã de dar nota aos filmes, mas esse eu vou dar uma nota com todo gosto. Com todo gosto, porque eu tenho certeza que a nota é certeira. Matrix, pra mim, recebe a nota 10 de 10, porque ele soube ligar os filmes do passado com essa nova história, soube dar um novo frescor, um novo ar para os personagens, para a história em si, para todo o contexto da Matrix, da guerra com os humanos, e eu acho que a nota não poderia ser diferente a não ser 10. Tá de parabéns demais, acertou demais, Lana. E eu acho que todo mundo vai sair dos cinemas super satisfeito. Por isso, a minha dica é, se você não assistiu Matrix Resurrections, vá até o cinema, corra, porque o filme é muito bom. Claro, o ideal é que você vá e já tenha assistido os 3 primeiros filmes, mas se você não assistiu, para um instantezinho, vai lá, assiste os 3 filmes, eles estão no HBO Max, e depois você vai para os cinemas para você não perder nenhum detalhe. Meus amigos, por hoje é só, e se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo que isso ajuda bastante, ajuda demais. E se você está chegando aqui de paraquedas, aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E você, assistiu Matrix Resurrections? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse filme. E antes de finalizar, eu deixo como indicação aqui do lado o meu vídeo onde eu faço uma crítica sobre o novo filme do Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa. Por hoje é só, meus amigos, um abração pra todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Fui!